Bom dia, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus, que seja um dia abençoado pelo Senhor Jesus, amém? Essa é uma devocional para mulheres e eu convido você, mulher, a separar esse momento para, junto comigo, fazermos uma corrente de oração e orarmos a esse Deus tão maravilhoso, que nos ama tanto, que nos deu a sua própria vida em prova desse amor. E que nessa manhã você possa receber essa oração e ter a certeza que o Senhor é contigo. Você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu convido você a se inscrever nesse canal. Aqui, ó, embaixo, você já coloca o seu joia, a sua bênção, né? A gente costuma falar que abençoa, não dá o joia não, abençoa, para que isso seja não só uma bênção na sua vida, mas que também em vida de outras mulheres que nós possamos compartilhar. E se Deus falar contigo e for uma bênção, você compartilha no final, tá bom? Eu pergunto para você, Jesus está em nossa vida ou Ele é a nossa vida? Já parou para pensar? Não, Jesus está na minha vida. Não, Jesus é a minha vida. Parece igual, mas são coisas bem diferentes, né? Eu convido você, se você quiser anotar, para depois você ler. Vamos ler 2 versículos hoje aqui, 2 capítulos de Bíblia hoje aqui. A primeira é 2 Coríntios, verso 4. Nós vamos começar a partir do versículo 10. 2 Coríntios, perdão, capítulo 4, verso 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Nós devemos tomar a decisão de morrer e largar o egoísmo para que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Nós estamos acostumados com o amor terrestre, o amor físico, o amor por outras pessoas. Mas para a gente amar outra pessoa, vamos combinar aqui, quase sempre ela tem que fazer o que a gente quer, não é mesmo? Porque se a pessoa não faz o que a gente quer, provavelmente a gente não vai amá-la. É mais fácil amar aquele que fala o que a gente quer, que está dentro da nossa tribo ali, né? Então a gente ama, e não é nem consanguíneo, porque às vezes tem aquele parente que você não ama. Tem aquele amigo que você ama. Você não ama aquele parente porque ele não tem uma conduta que te agrada, ele não tem um comportamento que te agrada. Então você não ama aquele parente. Mas aquele seu amigo, você ama porque ele fala o que você quer, ele entende você. Esse amor não é o amor de Cristo. O amor de Cristo é o amor de desprendimento, o amor ágape. Esse amor é um amor invertido no seu coração. E Deus vai se manifestar na nossa vida quando a gente se despir desse amor carnal, porque às vezes nós fazemos até isso com Deus. Ai, Deus não me ama. Por que Deus não te ama? Porque Ele não curou meu casamento, Ele não curou meu filho, Ele não deu. Meu filho morreu, perdi isso, perdi aquilo. Então nós achamos que Deus não nos ama porque as coisas não estão acontecendo da nossa maneira. E aí nós não sentimos o amor de Deus. Porque nós estamos tão acostumados com esse amor superficial, que é um amor que tem data para acabar. Porque se você ama alguém, se essa pessoa amanhã te aborrece, te decepciona, você não vai mais amar essa pessoa. Né? Você ama o seu marido, diz que ama ele, mas amanhã ele te larga, trai, vai... Deus me livre, guarda, mas arruma alguém, você não vai mais amar. Esse seu amigo, você não vai mais amar. Agora, o amor de Deus é um amor que nos desprende do nosso eu. O ego é a única coisa que impede que o amor ágape, flua dentro de nós. O amor de Deus, o amor que é sobre todas as coisas. Toda situação, relacionamento que você se envolve, você vai ter que tomar uma decisão do seu eu. Deixar o seu eu de lado. Porque se você pôr sempre o seu eu, né? Eu tenho que estar bem numa relação a dois, isso não pode. Se você
tem um relacionamento com seu marido, com seu namorado, e se é só o seu eu, o outro não vai aguentar. É uma troca. O eu egoísta sempre vai estar sob pressão. Sempre. E Deus está com você o tempo todo, principalmente na pressão, para saber como que nós reagimos. Então, eu quero te convidar aqui a descobrir o que significa amar a Deus. O que significa amar a Deus? Para isso, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus 4. Nós vamos começar do verso 1. Tá bom? Abra sua Bíblia do verso 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amado, você já ficou um dia sem comer? Um período sem comer? Você sabe aí que a gente faz aqui no Novo Amanhecer sempre uma campanha de jejum, né? Nós já chegamos a fazer aqui 12 dias. Mas você fica, às vezes, um período sem comer, dá aquela fome, você já começa, se vê um cheiro no seu nariz, parece que fica afiado, né? Aí se alguém fizer uma coisa do outro lado da rua, você já sente aquele cheiro. Imagina você estar ali 40 dias sem comer, alguém vem com um pãozinho para você, com aquela manteiga derretendo. Hã? Fala sério. Pois muito bem, Jesus passou por isso. E chegando-se ele, o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, ele era o filho de Deus. Manda que essa pedra se torne em pães. Então, olha só como o inimigo é astuto. Né? Se você é filho de Deus, então manda que essa pedra. Ele não falou se você estiver com fome, porque ele sabia que ele estava com fome. Ele tinha se prontificado a fazer jejum. Ele falou, se você é filho de Deus, se você é capaz, mesmo vai lá e quebra a cara daquela pessoa. Se você pode, mesmo vai lá e faz. Você vai aguentar isso, vai lá e resolve. Às vezes o inimigo te dá uma situação para você cair igual um paraquedas. Pra você cair assim, ó, pá, naquela situação. Coloca algo na sua frente para te aborrecer e você cai. Não é verdade? E chegando ele... Não, aí vamos lá para o verso 4. Ele, porém, respondeu, disse, está escrito, é a lei. E todas as vezes que você quiser vencer nas suas batalhas espirituais, você tem que usar a lei. E por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso que eu falo, anote todos os versículos. Venha para o devocional com o seu caderninho da gratidão. Você já aprendeu isso aqui, né? Para você escolher os motivos pelo qual você é grato, que certamente você tem muitos. E ali você anota os versículos, depois você meditar. Porque se você depender só da devocional, só da oração da noite, é pouco. Só do culto de domingo também é pouco. Você precisa meditar na palavra do Senhor. E aí ele usou a lei. Jesus, sendo Cristo, usou a lei. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ele podia ter transformado aquela pedra em pão. Ele podia, inclusive, ter exterminado o inimigo se ele quisesse. Mas ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. E eu te pergunto, você está disposta a obedecer a palavra de Deus e não o seu eu? A amar aquele que não te ama? A perder as batalhas e entregar para Deus? Porque Ele é justo. A melhor vingança é a de Deus, não é a nossa não, amada. Confiar no poder dEle para fazer a sua vontade. Ó Deus, eu queria fazer, mas eu entrego aqui no seu altar, o Senhor vai fazer, Pai. Pode ser esperar o tempo que for, o Senhor vai fazer. Adorar a Deus não é falar que ama a Deus. Adorar a Deus é servir a Deus. É tornar um só com Ele. É abrir mão da nossa vontade, é abrir mão do nosso querer, é abrir mão do nosso poder e deixar Deus fazer. Isso é amar a Deus. Então é onde eu falo, tem a diferença de ser religioso e tem a diferença de ser cristão. Porque qualquer um pode ser religioso, conhecer a palavra, ouvir louvor, pôr adesivo no carro, falar glória a Deus. Qualquer um pode falar. Agora, ter um compromisso com Deus é abrir mão da sua vontade. Quando eu parei de fumar,
Eu fumava. Eu abri mão da minha vontade porque eu não queria, mas como eu falei, como é que o Espírito Santo pode habitar em mim num corpo que fuma, num corpo que bebe? Como é que Deus pode habitar em mim num corpo que não procura santidade? Eu quero que o Espírito Santo habite em mim. Eu quero que o Cristo venha morar dentro de mim. E para que ele venha morar, ele me ama, mas para que ele venha morar dentro de mim, para que o Espírito Santo haja dentro de mim, eu tenho que criar um lugar limpo para esse Espírito Santo ficar. Porque o Espírito Santo é sensível, é santo. Jesus também estava sob pressão. Ele diz a palavra que ele suou sangue. E ele foi lá para o Getsemane, para os pés de Deus, e falou: Senhor, eu estou com medo, mas que seja feita a vossa vontade. Senhor, por mim, o Senhor sabe que eu não ia lá para a cruz, não. O negócio está ficando estreito aqui para o meu lado. Mas o Senhor faz o que o Senhor achar que deve. Sobretudo, faça a sua vontade. Deus, eu tenho vontade de ir lá de me vingar daquela pessoa, eu tenho vontade de ir lá falar um montão para ela, eu tenho vontade de ir lá tomar aquela atitude, mas Senhor, eu entrego aqui no teu altar, eu vou assim, tudo bem, eu perdi a batalha, mas eu não vou perder a guerra, porque eu vou entregar para o rei dos exércitos, o rei do exército. Então, nessa manhã, o Senhor pergunta: quem está habitando dentro de você? É o seu ego ou o Espírito Santo? É a sua vontade ou é a vontade de Deus? Você está usando as suas crenças ou a lei? O que está se manifestando dentro de você? Eu sei que tem hora que dá vontade, você fala: não, você não sabe o que está acontecendo comigo, dá vontade de ir lá e fazer, tomar atitude e resolver. Não, amada, porque a sua capacidade é limitada, talvez você até piore a situação. Mas se você entregar para Cristo, se você resolver morrer para a sua vontade e deixar que a lei, que a vontade do Senhor se manifeste dentro de você, você pode ter certeza que o Senhor vai te honrar. Mas Renata, eu estou passando sob pressão. Eu sei, e Cristo sabe mais ainda, porque Ele passou por isso. Por isso que nós devemos servir esse Deus, porque olha só, quando você para pensar que Ele saiu do trono dele, veio até essa terra, viveu uma vida simples, nasceu numa manjedoura. A gente, assim, vai nascer o nosso bebê, a gente faz o quarto, a gente decora o quarto do bebê, a gente faz tudo arrumadinho, tudo bonitinho para aquele bebê nascer. Chega alguém em casa, tem que passar até álcool na mão. Jesus não teve nada disso, ele nasceu na manjedoura ali mesmo. Ele veio de uma vida humilde, simples, passou por pressão, morreu uma morte de cruz, morreu como um bandido. Inclusive, não bastou ele ser crucificado, ele foi crucificado com 2 ladrões do lado dele. 2 pessoas que não fizeram nada por si próprias, nem para o próximo, pois é no meio que ele estava ali, como tivesse mais um. E às vezes você não aguenta um desaforo, você não aguenta um olhar que fizeram para você, uma palavra que ficou atravessada na sua garganta, não falou do jeito. Eu tenho uma aluna que falou que mandou um devocional para uma moça, e aí ela mandou uma mensagem, né, carinhosa para a moça. E a moça falou para ela assim: mas você teve erro de português, incongruência na palavra. Eu falei: mas ela não ouviu nem a devocional. Ela não gostou da mensagem que a moça mandou. Talvez o inimigo é tão sujo que ela deu foco para a mensagem. Por que ela não clicou na devocional para ouvir o que Deus tinha para falar? Então, o nosso ego, às vezes, nos impede de ver a verdade. E a verdade nos libertará. Nós ficamos tão viciados em olhar as aparências, o que aparece, que nós quase que acreditamos que aquilo é verdade. Hoje todo mundo posta o que quer. Ninguém posta a louça lavada, mas posta o prato da comida. Ninguém posta o boleto do cartão, mas mostra o carro. Ninguém mostra os momentos de tristeza, mas viaja, vai lá e posta. Tô aqui, ó. Mas ninguém mostra o que ninguém quer ver. Né?
Porque a gente quer ver e a gente acredita que aquilo é verdade. Isso que é pior, né? Às vezes a pessoa está passando uma crise horrível, está com uma vida infeliz, está com dinheiro, mas não se sente feliz, não tem paz. Tem uma casa boa, mas não tem descanso. Vai em um bom restaurante, mas não tem apetite. Tem um quarto incrível, mas não tem descanso para dormir, não tem paz. Tem um monte de coisa, mas não tem ninguém. Não tem um pai, não tem alguém que te ama, não tem um companheiro, não tem um amor, tem um monte de coisa, mas não tem o mais importante, que é um par, né? Porque nada mais gostoso do que você achar um par, fala a verdade. Alguém que te ama, que está com você, que ama você. Então nós devemos olhar para Cristo. Porque se nós não olharmos para Cristo, nós vamos nos perder. Porque até Jesus teve que olhar para Deus. Porque se ele não olhasse para Deus, o inimigo foi tentá-lo. E se a gente acompanhar aqui o resto do versículo, então o diabo, vamos seguir o 5, o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, você? Nem te conto. Lança-te daqui de baixo, porque está escrito, o diabo diz, está escrito, que antes que os anjos, olha só que astuto, né? Antes que os anjos, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece o seu pé em uma pedrinha. Você pode pular daqui de cima que não vai dar nada para você. Se você é filho de Deus, faz aí para me ver. Disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor seu Deus. Eu estou atendendo uma moça e ela está com crise, o marido dela foi embora, o namorado dela foi embora com outra mulher, namoro serve para isso, para saber se presta ou se não presta, só que a gente já começa o namoro deitado, né? E aí a gente acha que já é marido. E a gente entrega tudo para esses namorados acreditando que já é marido. Aí, depois que ele pegou tudo, ele vai embora, né? Arrumou outra. E aí eu falei para ela assim, pode ser um livramento, não é verdade? Porque se o homem foi embora com outro, porque ele não te amava. Perfeito, vamos começar um processo de tratamento agora. Primeira coisa, você não olha mais as mídias sociais dele. O que ela foi fazer? Porque eu vi, eles estão postando, estão viajando, estão isso, estão aquilo. Falei, meu bem, você está tentando o Senhor, seu Deus. Por que você foi olhar para uma coisa que isso vai te fazer sofrer? Então, é um desamor muito grande, sabe? Mas por quê? Eu só acredito no meu processo terapêutico porque eu trabalho com a espiritualidade. Eu trabalho com Deus. Se Deus não me ajudar, se Deus não é comigo, não tem como. Porque quando nós estamos espiritualizados, como eu falo, porque por minha conta própria. Eu tenho muito conhecimento científico. Eu trabalhei muitos anos para estudar. Eu me dediquei nos estudos. Eu li aí no Brasil, eu deixei 650 livros que eu doei antes de viajar. Então, fora os que não significa que eu li os 650, significa que eu li muito mais, porque eu trocava muito no sempre, mas os que eu mantive. E eu preciso de Jesus, porque não há ciência que me cure. É Cristo. Eu já li a Bíblia 2 vezes inteira e eu continuo meditando nela, porque ela é todo dia. Então, eu acredito no processo, porque Deus, eu vou ao mesmo tempo trabalhando com a ciência, mas ao mesmo tempo enchendo essa mulher de Cristo. Enchendo essa mulher de Deus. E aí flui, porque o Senhor faz a obra. Não é o remédio que funciona, ele funciona porque você acredita que ele funciona. Entende? Novamente, o diabo transportou-o de um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos de glória. E disse-lhe, tudo isso eu te darei, se me adorares. Esse aqui, todas nós caímos, né? No 9. Vamos combinar, né? O diabo fala, fica com esse cara aqui. Ele é bonito, ele fala bem, ele é fofinho, né? Fica com ele. Vai, tem uma vida íntima com ele. Que ele vai virar seu marido. Ele vai ser o homem da sua vida. Aí você vai e faz isso. Você entrega o seu coração, você entrega a sua cama, você entrega a sua casa, você entrega as suas confianças, você entrega tudo. E aí o inimigo vai e ri da sua cara. Porque esse homem não é o seu homem, ele te humilha, te abandona. Mas por quê? Porque você pôs ele no lugar de Deus.
Fala a verdade. Você deu mais tempo para Deus ou para esse relacionamento? Quem sustenta é Deus. Então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eita, nós! Esse aqui, o 11, é a resposta que você queria. Se você esperar em Deus, Ele vai te honrar. Se você entregar o seu vício para Deus, vai ser mais fácil do que você imagina. É igual pôr criança para dormir. Primeiro dia ela reclama, vai dormir no horário, né? Primeiro dia ela reclama, no segundo dia ela chora, no terceiro dia ela já obedece, acabou. Só tem que vencer essa primeira etapa. É igual jejum, quando as pessoas me perguntam: Renato, como é que você consegue fazer 10, 12 dias? Cheguei a fazer, o tempo mais longo que eu fiz de jejum foi 14 dias. Eu só ia fazer 21, né? Mas por quê? Porque dá fome nos 3 primeiros. Depois você não sente mais fome. Não sente mais. E se ninguém souber que você está em jejum, nem fraqueza você sente. Então, mas você tem que fazer com sabedoria, né? Saber fazer. Não vai sair fazendo, não, que é perigoso, viu? Então, o que o Senhor está nos falando aqui hoje, nessa manhã? Que nós devemos nos perguntar se eu verdadeiramente estou em Jesus ou a minha vida é dele? Porque ele quer ser a razão da sua vida. Ele quer ser a sua vida. E hoje ele te convida para isso. Filha minha, ele sabe o que você está passando. Ele manda te dizer: eu sei o que você está passando. Eu sei o que está no seu coração. Eu sei o que você sente. Eu sei que muitas vezes foram injustos, as pessoas foram injustas com você. Usaram você, enganaram você, mentiram para você. Iludiram você. Quando você tinha algo para oferecer, eram seus amigos, te falavam bem. Mas perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Mas Jesus te vê. E nessa manhã, se você está aqui, Ele manda te dizer: eu vou te honrar. Confie em mim e o mais eu farei. Alimenta-te da verdade e eu satisfarei os desejos do seu coração. Aleluia. Então, se Deus falou com você, você dê glória a Deus. Durante a devocional, se o Senhor for falando com você, você vai escrevendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cada vez que você dá glória a Deus, o céu entra em festa, porque toda honra e toda glória é para esse Deus. Talvez Deus permitiu que você passasse pelo que você está passando, para você chegar até aqui e Ele te levar para um outro nível com Deus. Até hoje você conheceu Deus de ouvir falar. Agora você vai ter intimidade com Deus. Você vai viver uma outra fase com Deus. E aí, meu bem, você vai andar sobre as águas. Porque com Deus é só vitória. Amém? Aleluia. Então vamos orar. Esse é o momento mais esperado dessa devocional, porque nós fazemos uma corrente, nós colocamos a mão no nosso coração, nos entregamos a esse Deus maravilhoso e junto, numa só voz, nós oramos. Então, que você possa respirar fundo. Se você puder, feche os seus olhos. E descanse por um instante na presença do Pai. Eu sei o que você tem passado, minha filha. Eu conheço o seu coração, meu amor. Para mim, você não precisa disfarçar. Pode entregar. Tá pesado? Deixa que eu carrego. Tá difícil? Deixa que eu resolvo. Oh, canta lá, churi, canta lá, balaçais. Ah, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E glórias ao Senhor. Canta lá, balaçais, a soli, canta lá, balaçais. O Senhor manda te dizer que Ele está vindo com providência.
que Ele permitiu que tudo que aconteceu, porque Ele queria que você estivesse nele e Ele estivesse em você. Santo é o seu nome. Papai querido, nós entregamos essa manhã a nossa vida. Entregamos os nossos sonhos, as nossas ansiedades, os desejos do nosso coração. Porque sabemos que o Senhor é fiel e justo para resolver. Nos leva para um nível mais profundo, para águas mais profundas, que possamos verdadeiramente ouvir a Tua voz, que possamos verdadeiramente sentir a Tua presença, que possamos verdadeiramente sentir abraçadas por Ti. Senhor, nos abraça. Em nome de Jesus, Senhor, nos abraça. Porque Tu és lindo, maravilhoso, poderoso, majestoso. Nos ensina a Te glorificar, a Te louvar, a Te honrar. Nos santifica, nos separa, Deus, para Ti. Como eu sempre falo, nos amarra aos Seus pés, se for necessário. Ah, Jesus, que nós possamos ir para um nível mais profundo. Sentir a Tua presença em tudo que façamos. Esteja conosco no nosso trabalho, no caminho do trabalho, no momento que estamos na cozinha fazendo os alimentos, no nosso banho, quando estamos em casa deitada na cama, em todos os momentos do nosso dia, quando vamos passear, vai conosco, papai, vem com a gente. Que possamos colocar o Senhor à frente de todas as coisas. Ó, Pai, nos perdoa, porque muitas vezes colocamos no Teu lugar um amor de homem e mulher, um amor de carne. Demos mais amor a um homem do que a Ti. Demos mais amor a nossas coisas materiais do que a Ti. Zelamos, às vezes, por uma casa, por um carro, por coisas que se deterioram, coisas que ficam. Que possamos nos dedicar tempo ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque, como diz esse louvor, o Senhor vive, Ele vive, Ele vive. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Que nós possamos nos apaixonar por Ti, nos tornarmos filhinhas. Que o Senhor é o Deus da minha vida. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Papai, eu peço que nós possamos, juntas, uma multidão de mulheres, e meu sonho é 300.000 mulheres, como os 300, sabe? E juntas, numa única só voz, orando. E que cada mulher indique para outra mulher, chame outra mulher, e que nós possamos fazer uma grande corrente de mulheres virtuosas. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por nos dar a chance de dar a prova do nosso amor ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amada, que você tenha um dia abençoado, viu, amada? Se você puder, querida, compartilhar, vai no seu celular e compartilhe com o maior número de mulheres que você puder. Deus manda dizer que tem homens também que precisam ouvir. Pode mandar, viu, amada? E se você puder se inscrever nesse canal, obrigado. Ative o sininho para você receber. Nós vamos fazer uma nova roupagem aqui, vamos melhorar o canal. Já passamos de 1 ano fazendo devocional. Já dá uma melhorada para você ficar mais à vontade ainda no meio desse canal. Tá bom? Então, um beijo no seu coração. Que o Senhor te acompanhe no dia de hoje. E eu te aguardo na nossa oração da noite. Tá? Escreve aqui nos comentários. Ele vive em mim. Amém? Um beijo. Em nome de Jesus. Um bom dia. Glória a Deus.